Olá, boa tarde. Meu nome é Eric Lucas Cabral, sou professor substituto do Departamento de Engenharia de Produção da UFRN. E no nosso momento de discussão de hoje, nós vamos retomar a discussão que foi iniciada em torno de estatística inferencial, fazendo um aprofundamento prático, trazendo aqui uma problemática real que pode explorar adequadamente o tema. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar a importância que a estatística inferencial possui para a avaliação relacionada à engenharia da qualidade em relação aos processos. Para tanto, se faz necessário compreendermos como a estatística inferencial funciona. Então, consiste na prática, na avaliação da amostra em relação à sua população. Essas avaliações amostrais, em teoria, possuem uma maior, vamos dizer assim, complexidade numérica, que torna necessário que nós façamos recorrência a algumas técnicas estatísticas mais avançadas, como é o caso dos testes de hipóteses. A ideia principal relacionada aos testes de hipóteses é que nós façamos avaliação a respeito de rejeição ou não rejeição de hipótese nula, tendo por base parâmetros. Quando nós falamos em parâmetros na estatística inferencial, estamos nos referindo diretamente a nível de significância e nível de confiança. Nível de significância tem associatividade com erro do tipo 1, e o erro relacionado a nível de significância seria o erro do tipo 2, que é mais grave, que está relacionado à não rejeição de hipótese nula. Entendi. Então, quando nós começamos a discutir esse tema, ficou esclarecido que nós temos, dentro da abordagem, dentro do pensamento estatístico, uma visão inferencial e uma visão descritiva. A visão descritiva consiste em fazer uma avaliação dos dados considerando parâmetros de tendência central. Quais são eles? Média, mediana, moda. Outros parâmetros também são comumente abordados na avaliação descritiva. Seriam assimetria, curtose, além, evidentemente, dos desvios, desvio padrão populacional, desvio padrão amostral e as variâncias, que são os desvios quadráticos. Então, tradicionalmente, nessa abordagem, nós vamos avaliar esses parâmetros, admitindo que os nossos dados seguem distribuição normal, e a partir da avaliação deles nós vamos fazer algumas considerações, nós vamos entender como é que está sendo a distribuição desses dados em relação aos parâmetros de tendência central, se eles definitivamente estão seguindo a distribuição, a função de densidade de probabilidade contínua, que é a curva de Gauss, e esses aspectos eles podem ser considerados introdutórios quando se faz análise de dados. Poderíamos, inclusive, posicionar a avaliação descritiva dentro de um primeiro momento na famosa análise exploratória de dados. Uma vez que nós façamos a análise descritiva, nós encontramos algumas limitações relacionadas a ela. Imagine num contexto industrial em que se tem, em que um supervisor de produção sinaliza a gerência industrial que identificou ali uma hipótese de deformidade num lote específico de produto. Então, uma vez que essa hipótese seja aventada, se faz necessário que a gerência industrial, uma vez que o seu papel é controlar esses processos, garantir que as fontes de variabilidade relacionadas a ele sejam mitigadas, então se procede com uma investigação cuidadosa, minuciosa, para entender o que está provocando aquela deformidade, está provocando aquela variabilidade que pode repercutir negativamente no padrão de qualidade do processo. Quando essas situações começam a acontecer, é natural pensarmos dentro da perspectiva da estatística inferencial. Então, nós precisamos, primeiro, considerar a hipótese, formulá-la. Uma vez que nós façamos a elaboração dela,
tenhamos condições de entender qual é a frequência com que aquele determinado fenômeno tem se repetido. Né? Será que nós podemos modelar essa provável deformidade do produto, ou que vem acontecendo repetidamente no processo, de acordo com uma distribuição de probabilidade, né, contínua, uma curva de Gauss? Então essas dúvidas vão surgindo e o profissional, né, estatístico, nesse contexto, né, trabalha, ou até mesmo engenheiro de produção, não tem a menor dúvida disso, né, pode ali atuar, né, como um investigador reunindo hipóteses para tentar propor a solução daquela circunstância, daquela situacionalidade. Né? Como na nossa aula expositiva aqui, nessa discussão nós estamos, em certa medida, discutindo de forma introdutória o problema, então eu trouxe, né, uma aplicabilidade muito corriqueira de estatística inferencial para que nós façamos algumas discussões. Então, a avaliação do problema inicial aqui, né, vou lê-lo com calma, mas trata-se de avaliar, né, algumas situações, como por exemplo, será apresentado aqui, né? Será que 70% dos clientes dessa cafeteria estão satisfeitos com o serviço que é prestado por ela? Então, para que nós possamos discutir melhor essa hipótese, né, nós vamos conversar primeiro aqui sobre o enunciado do problema. Né? Então, uma cafeteria local chamada Café Aroma quer saber se a maioria de seus clientes está satisfeita com o atendimento. Para isso, a gerente decidiu realizar uma pesquisa de satisfação. Então, pesquisa de satisfação é uma ferramenta comumente aplicada, sobretudo quando se faz planejamento da qualidade em serviço, para que se tenha compreensão de como que as situações vêm acontecendo dentro daquela operação. E quero estabelecer aqui um importante contraponto: não é dedicada somente a serviço, mas é mais comumente aplicada à realidade de empresas que prestam serviço. Não é? Então, uma vez que, né, essa estratégia tenha sido adotada para captar ali a percepção a respeito do serviço, né, importante que, além do planejamento, né, é necessário para esse momento, né, se tenha também uma análise satisfatória. Então, vamos ver aqui o que é que se tem de informação a respeito da satisfação dos clientes nesse contexto aqui de cafeteria. Como a cafeteria recebe em média 500 clientes por semana, seria inviável perguntar a todos. Né? Então, ela selecionou aleatoriamente uma amostra de 60 clientes e pediu que avaliassem o atendimento como satisfeito ou não satisfeito. Dos 60 entrevistados, 45 disseram que estavam satisfeitos. Então, a necessidade de amostragem surge, sobretudo, quando se tem limitações, né, para se compreender o comportamento completo da população. A amostragem é extremamente necessária, prática, usual, para que nós possamos ter uma compreensão sem necessidade de consultar a população por inteiro. Né? E aqui surgem alguns questionamentos. Né? Estime a proporção de clientes satisfeitos entre todos os clientes do Café Aroma. Né? Então, se nós fôssemos avaliar, né, considerando que nós estamos fazendo uma avaliação inferencial, então, né, a resolução do primeiro exercício seria basicamente, né, acompanhar a proporção da totalidade de clientes que fazem parte da amostra, né, em relação à totalidade de clientes que se disseram satisfeitos. Né? Executando esse cálculo, nós vamos chegar à conclusão que ele é em torno de 0,75. Tá certo? Então, essa seria a estimativa de proporção de clientes satisfeitos entre os clientes que fazem parte da amostragem considerada para esse problema. Né? Então, fizemos essa primeira etapa. Se nós avaliarmos somente por essa proporção, talvez aquela hipótese que eu tenha aventado no início da nossa conversa, né, da nossa aula aqui, talvez nós disséssemos que, de fato, essa hipótese é válida. Né? Então, no primeiro momento, nós temos condições
com as informações que nós catalogamos, dizer que 70% desses clientes estão satisfeitos. Mas precisamos de mais informações para chegar a conclusões satisfatórias, tá certo? Então, a letra B, né, sugere a construção de um intervalo de confiança de 95% para a proporção verdadeira de clientes satisfeitos. O que isso significa, né, em termos de cálculo? O que foi informado ali, né? O nível de confiança de 0,95, tá? O que significa isso? Se nós fôssemos olhar esse valor dentro da tabela Z, né, que é a tabela que nós vamos considerar para a construção do intervalo de confiança do nosso problema, né, para 0,95, o Z será igual a 1,96, tá certo? Então, nós precisamos do Z, nesse caso, para a construção, para a estimativa do nosso intervalo de confiança. Talvez seja, dos testes que a gente trabalha, o mais usual, o mais simples de se abordar e aquele que nos permite também ter um intervalo de confiança interessante para a investigação do problema, né? Uma vez que nós calculamos o Z, nós definimos, né, o Z e o alfa, né, falta um outro parâmetro que ele é consequência, e é importante que se esclareça, né? A gente já catalogou aqui as informações necessárias para calcular o que a gente chama de erro padrão, né? O que seria esse erro padrão? O erro padrão é estimado, né, como a raiz dessa proporção que a gente calculou, né, dividido pelo tamanho da nossa amostra, tá? Como se trata de proporção, vou colocar aqui essa representação, né? Esse valor de EP, nós vamos calcular aqui, nesse sentido, tendo por base essa relação aqui, que corresponde ao cálculo do erro padrão, né, em que P representa a proporção que nós calculamos, proporção essa representada, né, da totalidade de pessoas dentro da amostra que se dizem satisfeitas em relação ao serviço oferecido pelo Café Aroma. Então, nós temos, né, aqui as contas, né, seria 0,75, 1 menos 0,75 dividido pela totalidade, pelo tamanho da amostra, que seria quanto? 60, né? Uma vez que isso foi realizado, foi executado, nós temos o cálculo do erro padrão igual a 0,055. De posse dessa informação, a gente tem condições de responder ao terceiro questionamento proposto, né? Com base no intervalo de confiança, é razoável afirmar que mais de 70% dos clientes estão satisfeitos, né? E aí nós vamos realizar uma discussão em torno dos resultados, tá? Então, pessoal, na letra C, conforme nós havíamos conversado, nós vamos calcular agora o intervalo de confiança. E o intervalo de confiança, ele é calculado como o valor da proporção que a gente considerou, né, mais ou menos o valor do erro padrão, que a gente calculou também nas alternativas anteriores, vezes o valor Z, né, que a gente definiu por conta do nível de confiança, que seria em torno de 1,96. Tá? Então, executando essas contas, o que a gente chega de conclusão? Né? Nós vamos aqui colocar o valor 0,75, mais ou menos o valor do erro padrão 0,55 vezes 1,96. Tá? Então, nesse sentido, o intervalo de confiança, nesse caso, ele será em torno de 0,75, mais ou menos 0,1078. Tendo por base essa avaliação do intervalo de confiança em específico, a gente chega a algumas considerações. Por exemplo, o intervalo de confiança varia entre 0,64, né, e 0,86, mais ou menos. Né? De posse dele, é importante que a gente associe com o que é perguntado aqui na alternativa C. Né? Então, é possível, com base no intervalo de confiança, afirmar que 70% dos clientes estão satisfeitos? A resposta é não. Né?
Nós temos, portanto, um intervalo de confiança que não valida a hipótese que está sendo considerada aqui no nosso problema, tá bom? Então, isso significa dizer, do ponto de vista estatístico, né, que a gente não pode afirmar que 70% desses clientes se encontram satisfeitos com o serviço que vem sendo realizado pelo Café Aroma, tá bom? Tendo por base essas considerações, o que fica claro, né, que a análise inferencial é bem versátil, é bem oportuna, permite com que, tendo por base ali, né, informações catalogadas adequadamente, nós consigamos ter algumas conclusões relacionadas à problemática que nós nos debruçamos a estudar, que nós nos debruçamos a investigar, né? Nas organizações, ela dá suporte, sobretudo, à inspeção, né? A inspeção é extremamente usual para, digamos assim, mitigar prováveis incertezas, prováveis riscos que procedimentos operacionais possam apresentar. Então, uma vez que ela permite uma investigação cuidadosa das principais formas de variabilidade que possa surgir relacionada ao processo, isso torna a inspeção necessária e a inspeção tem por base a estatística inferencial. Então, uma vez que nós façamos essas discussões, eu encerro as considerações aqui apresentadas e coloco-me à disposição para dúvidas ou demais esclarecimentos. Olá, boa tarde. Meu nome é Eric Lucas Cabral, sou professor substituto do Departamento de Engenharia de Produção da UFRN. Atualmente leciono as disciplinas da área de Engenharia de Processo e Engenharia da Qualidade. Sou engenheiro de produção, tenho mestrado em Engenharia de Produção e meu doutorado é na ciência e engenharia do petróleo. Tá? Também sou especialista em informática e venho há alguns anos me dedicando ao estudo de técnicas de otimização, planejamento de operações e engenharia da qualidade como linha de trabalho, como linha de pesquisa.